A paz do Senhor, irmãos. Hoje é mais um dia que o Senhor nos tem sustentado, nos tem permitido estar na sua presença. E é mais um dia que, apesar de todos esses cuidados, desses dias trabalhosos em que vivemos, né? É mais um dia em que vamos nos reunir dessa forma, de uma maneira à distância, virtual, mas sabendo que o Espírito que nos une é o mesmo, é um só. E apesar de esse ser um dia de cuidados, de resguardos, e que a própria palavra de Deus nos orienta, né, para que guardemos os nossos corpos, as nossas almas e os nossos espíritos irrepreensíveis, né, até a vinda do Senhor Jesus, mas nós vamos nos colocar juntos dessa maneira. Jamais deixaremos de buscar o Senhor por qualquer que seja a razão, até mesmo da maneira que estamos, dentro de casa. Mas assim o faremos, pois sabemos que o Senhor recebe os nossos corações, recebe as nossas vidas, quando o buscamos com todas as nossas forças, com todo o nosso ser, e assim o faremos. Então, irmãos, se preparem mais uma vez. Não é um momento simplesmente de assistir um vídeo, um filme, mas é um momento de reverência, de culto, em que nós vamos buscar a presença do Senhor. Então oremos e que em tudo o Senhor nos abençoe. Senhor, nosso Deus e Pai, nos colocamos, Senhor, mais uma vez aqui diante de Ti, pedindo, ó Deus, pela Tua infinita misericórdia, Senhor, que sejam perdoadas as nossas falhas, perdoados os nossos pecados, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que fizemos, que pensamos, que falamos, Senhor, que tivemos vontade, ou até mesmo que ouvimos, Senhor, que não glorificou o Teu nome. Ó Deus, pelo sangue de Jesus seja retirado das nossas vidas, seja-nos, Senhor, renovado o acesso à Tua santa presença, ao Santo dos Santos, que possamos, ó Deus, gozar de comunhão agora com o nosso Deus, com o nosso Criador, com os nossos irmãos em Cristo que estão em toda parte, não só da nossa congregação, mas de toda essa cidade, de todo esse país, de todo o mundo, pois sabemos que também se reúnem, também não deixaram de buscar a face do Senhor, a presença, e assim pedimos que o Senhor nos abençoe. Estejamos todos ligados, Senhor, pois um só é o Senhor, um só é o Espírito a quem buscamos, a quem servimos. Senhor, vem agora sobre nós, quando oramos a Ti, Senhor, pedindo em nome de Jesus. Amém. Seja louvado o nome do Senhor. Nós ainda vamos cantar um corinho conhecido de nós todos, que nesta mesma comunhão possamos entregar o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Seja louvado o nome do Senhor. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia.
as coisas nos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Este que é um dos ensinamentos mais maravilhosos que o Senhor Jesus nos deixou, de buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que todas as demais coisas Ele nos estaria acrescentando. Louvado seja o nome do Senhor. E é exatamente sobre isso que nós vamos ler hoje, irmãos. Essa palavra que o Senhor quer nos trazer para este dia, 30 de março de 2020, um dia de quarentena, um dia de temores, um dia de ansiedade generalizada por todo mundo, mas o Senhor quer nos confortar e nos fazer lembrar do reino de Deus. Amém? Então faremos uma leitura no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, apenas os versos 9 e 10. Mateus, capítulo 6, versos 9 e 10. Que diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, esta oração que o Senhor Jesus ensinava aos seus discípulos a maneira correta de orar, não somente aos discípulos, mas a nós que somos povo de Deus desta última hora, este talvez seja um dos versos mais conhecidos de toda a Bíblia, universalmente conhecido, até mesmo por aqueles que nem caminham na fé, talvez conheçam estas palavras. Irmãos, quando Jesus passou a ensinar essa maneira correta de orar, antes ele falou sobre diversas outras coisas, alertou, exortou, no chamado Sermão da Montanha. Quando Jesus se assentou ali e começou a dizer para aquela multidão diversos comportamentos, diversas características que dominam o homem, dominam a humanidade, desde que o homem caiu, desde que o homem pecou. A palavra nos fala que Deus conhece os nossos corações, os nossos pensamentos, e que eles são maus continuamente. Então, por vezes, na nossa natureza humana, na nossa natureza falha, Jesus falava de coisas que nós nos deixávamos dominar por isso. São domínios que tomam a nossa vida. Na verdade, nós vivemos num mundo em que todas as pessoas são dominadas por uma coisa ou por outra. Nós vivemos, graças a Deus por isso, num país em que há liberdade, em que as pessoas são livres para ir e para vir. Nós vivemos num lado do mundo que é conhecido como mundo livre, porque as pessoas ainda têm um certo grau de liberdade. Mas não nos enganemos, irmãos, porque apesar de muitas vezes as pessoas entenderem que são livres, na verdade não são. Muitas vezes se dominam pelas suas próprias vontades, pelos seus próprios desejos, se dominam pelo que enxergam nesse mundo, pelo que observam nesse mundo, pelo que querem alcançar nesse mundo. E naquele momento Jesus ensinava sobre essas coisas. Jesus, ao nos ensinar a orar ao Deus dos céus, Ele antes nos falou sobre a necessidade de nos desligarmos, ou melhor, primeiramente de estarmos apercebidos desses domínios e de nos desligarmos deles. Jesus nos ensinou a pedir que viesse o reino de Deus, que fosse feita a sua vontade sobre nós. Irmãos, porque
Se não for a vontade de Deus em nossas vidas, nós nos entregaremos fatalmente aos desígnios, aos domínios desse mundo. Muitas vezes sem nem perceber, irmãos. Jesus falava, por exemplo, de intrigas, algo extremamente presente nos nossos dias. Intrigas entre familiares, entre pais e filhos, entre maridos e esposas. Jesus falou sobre os adultérios, algo que tomou conta dos nossos dias, algo que deixou de ser o errado para se tornar o certo, o esperado. As pessoas esperam que haja adultério nos seus casamentos. As pessoas encaram como uma coisa normal, são dominadas por isso. Jesus alertou para o domínio do perjúrio e da mentira. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo de falsidades, de pessoas mentirosas, de pessoas amantes de si mesmos, que fazem tudo que for necessário, falam tudo aquilo que lhes for favorável, de maneira mentirosa e perjuriosa. Jesus falou sobre a altivez. Existem pessoas completamente dominadas pela altivez, amantes de si mesmos, são as pessoas desse último tempo em que vivemos. E existem pessoas sobre o domínio do ódio. Nós vemos etnias que se odeiam mutuamente entre si, classes que se odeiam mutuamente entre si, partidos políticos que se odeiam mutuamente entre si. Irmãos, são muitos domínios neste mundo ao qual nós estamos sujeitos. Às vezes até achamos que somos livres para escolher entre o lado A e o lado B, entre a ideia de fulano de tal ou os conselhos de Beltrano de tal. Mas na verdade é que tudo isso são domínios que nos permeiam, que nos controlam, muitas vezes sem nem sabermos. A ganância, as pessoas hoje são movidas pela ganância. O objetivo do ser humano parece que desde nascer, desde sair do ventre da mãe, é simplesmente crescer, se desenvolver, alcançar posições sociais, alcançar conquistas materiais. E parece que todo o objetivo da vida do homem se reúne em torno disso. As pessoas são dominadas pela ganância. Outra coisa que o Senhor Jesus alertou naquele discurso sobre o mentir aos homens e a Deus. Meus irmãos, há muitas pessoas hoje se enganando a si próprias, dominadas pela mentira de acharem que estão na presença de Deus, que vivem na presença de Deus, que não, eu sigo a Deus, eu creio em Deus, eu vou à igreja regularmente aos domingos, aos sábados também, mas mentem a si mesmos, mentem a si próprios e tentam mentir a Deus, como se tal coisa fosse possível. O Senhor Jesus alertou sobre a hipocrisia, o domínio da hipocrisia que reina sobre este mundo. Irmãos, todas estas coisas que Jesus falou, tantas outras que nós vemos hoje em dia, são coisas que dominam o homem. São domínios que estão sobre a face da terra. Irmãos, cabe a nós aqui ressaltarmos, destacarmos que esses domínios são domínios malignos. Porque a palavra é muito clara conosco quando nos diz que este mundo jaz no maligno. Esse mundo está mergulhado no maligno. Então todo domínio neste mundo é de parte do maligno. Nós não podemos maquiar essa verdade ou abrandar, apaziguar, não. A própria palavra é muito clara ao dizer: o mundo jaz no maligno. E todos estes domínios são do maligno. Meus amados irmãos, Jesus, nesse mesmo discurso,
em que ele alertava sobre todos esses domínios, em que ele nos ensinava a orar ao Deus dos céus, pedindo a Ele que venha sobre nós o seu reino, o seu domínio, o domínio de Deus. Ele nos falou uma coisa muito interessante, intrigante até. Ele nos falou que devemos buscar ser perfeitos, assim como o Pai Celestial é perfeito. Meu Deus, como é que podemos nós ser perfeitos assim como Deus é perfeito? Como é que podemos nós nos libertar de tais domínios, de coisas que Jesus falou, que desde aquela época dominavam sobre o mundo, há 2000 anos atrás, e nada mudou, tudo permanece do mesmo jeito até hoje? Então isso é uma coisa extremamente natural para o homem. Como é que nós vamos nos desligar disso? Como é que nós vamos nos desvencilhar desses domínios de algo que é natural, algo que nós estamos sujeitos, algo a que nós estamos, de fato, condenados pelo pecado? Como é que nós vamos nos desvencilhar de tudo isso? Como é que é possível ser perfeito como o Pai Celestial? Essa é uma pergunta muito válida, uma pergunta muito importante até. Como é que Jesus queria que nós fizéssemos isso? Mas ele disse que devemos ser ou buscar ser perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. Irmãos, um outro domínio que assola o mundo, especialmente nos nossos dias de hoje, nesses dias em que estamos vivendo, é o domínio do medo, é o domínio da ansiedade, é o domínio da incerteza, do temor pelo que há de vir, do temor de não saber o que é que vai acontecer. Muitas vezes as pessoas vivem suas vidas em paz, correndo, trabalhando, estudando, buscando, se aprimorando, ganhando as suas conquistas, sem muitas vezes se importar com qualquer outra coisa além disso. Mas basta chegar, lhe acometer alguma dificuldade, alguma luta, alguma aflição, e nós sabemos que esse mundo é cheio de aflições, algo como, por exemplo, uma enfermidade, a qual a maioria delas nós não temos controle, nós não temos ferramentas eficazes. Um câncer, uma depressão, um coronavírus, um ebola ou qualquer outra enfermidade. Basta que acometa as pessoas de tais enfermidades que hoje são mais e mais comuns no nosso meio, que as pessoas perdem completamente a sua paz e são completamente dominadas pelo medo. Então, ora, num momento elas estavam dominadas pela ganância, pela vontade de se destacar, de alcançar posições sociais, agora estão dominadas pelo medo, pela ansiedade, deprimidas, preocupadas, nervosas, e não somente as que ficam doentes, mas todas as que estão ao seu redor também. Irmãos, e alguém pode dizer, mas tem razão. As pessoas que ficam nervosas com esse tipo de coisa têm razão. Ora, a enfermidade pode trazer, especialmente enfermidades graves dessa natureza, podem trazer a morte. E nesses dias, especialmente, que vivemos, deste chamado novo coronavírus, que causa a doença por nome de Covid-19, tem dominado todo o mundo, toda a nação, todo o povo, todo o continente, de toda a face da terra em pouco tempo. Num espaço de 2 meses, nós vimos as pessoas, as nações se dominarem completamente pelo medo, ao ponto de não se beijarem mais, ao ponto de não se tocarem mais, ao ponto de governos fecharem as suas fronteiras, fecharem as suas economias,
admitirem prejuízos massivos, tudo pelo temor, tudo pelo medo de não saber o que pode acontecer. Ou melhor, nós até sabemos o que pode acontecer. Nós já temos visto o que tem acontecido em outros países. Mortes, superlotações nos hospitais, pessoas sofrendo, pessoas padecendo. Irmãos, alguém pode dizer, mas as pessoas estão tomadas pelo medo com razão. Com razão. Irmãos, foi pregado aqui nos últimos dias sobre quando Jesus estava a dormir no barco com os seus discípulos. Ele estava dormindo enquanto os discípulos operavam ali o barco. E conta a palavra que deu-se uma grande tempestade, de maneira que as águas cobriam o barco, de tão bravas que eram, de tão fortes que eram, e o vento era muito revolto, muito forte. E aqueles homens, assim como nós hoje, se tomaram de medo, ficaram apavorados e clamavam por Jesus. Mas Jesus era o único que não sentia medo. Ele estava dormindo. Quem é que consegue dormir num barco cheio de água, balançando? Uma pessoa que tem que estar realmente muito tranquila. Mas diz a palavra que Jesus dormia. E quando aqueles homens acordaram a Jesus, Jesus os perguntou: por que vocês estão com medo? Eles tinham razão para estar com medo, não tinham, irmãos? Assim como nós temos hoje. Eles estavam dominados pelo medo. Mas Jesus perguntou: por que estão com medo, homens de pequena fé? Já foi falado sobre isso aqui. Irmãos, naqueles dias, o medo deles era a tempestade. Nos nossos dias, o medo é o coronavírus. O medo é o câncer. O medo é a violência. O medo é a recessão, os desempregos, as falências econômicas, as fomes, as pestes. Irmãos, são muitos os motivos para ter medo, para se dominar pelo medo, além de todos os outros aqueles domínios que Jesus falou. Irmãos, mas eu quero dizer aqui uma coisa, da parte do Senhor: nada disso importa. Nada disso importa. Fato é que as pessoas estão dominadas, seja por uma coisa ou por outra. Seja pelo medo, pela ganância, pela mentira, pela hipocrisia. Hoje é o medo. Ontem era a ganância, a hipocrisia. Amanhã o que será? Fato é que as pessoas são dominadas por todas essas coisas. E esses domínios são de ordem maligna. São do maligno. Vem para tirar a nossa paz. Veja que nenhuma dessas coisas traz paz para o coração. Nenhuma dessas coisas traz alegria, mas só traz enfado, só traz preocupação, só traz ansiedade, de maneira que todo mundo adoece. Irmãos, mas Jesus nos ensinou a orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, o teu domínio. Jesus nos ensinou a buscar o domínio de Deus, a nos libertarmos de todo o domínio do mundo maligno, mas buscarmos o domínio de Deus, o reino de Deus, e que seja feita a vontade do Pai nas nossas vidas, assim como é feita no céu. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos ensinou a buscar isso, dizendo: o reino está pronto, o reino está à disposição. Irmãos, Jesus nos ofereceu um domínio diferente. Na verdade, o Senhor Jesus, ele veio, a principal missão de Jesus, ele veio a pregar o reino. Ou melhor, ele veio a nos oferecer o reino de Deus. E nos oferecer, sendo nós não merecedores. Então, para isso, ele entregou a sua própria vida, e ele sabia que iria fazê-lo quando ele nos ensinou a buscar o reino de Deus. E ele entregou a sua vida para que tivéssemos acesso a esse reino,
para que trocássemos de domínio, para que não mais estivéssemos no domínio do mundo, no domínio do homem, mas que estivéssemos no domínio de Deus. Jesus veio a pregar o reino. E quando nós falamos em reino de Deus, irmãos, às vezes ao pregar o evangelho, há quem entenda que o reino de Deus é algo que nos está reservado para quando nós passarmos dessa vida, para quando nós morrermos. Ou seja, quando morrermos, teremos acesso à presença de Deus. Há quem ache que o reino de Deus, a promessa do reino de Deus, é só isto. E na verdade, não estão nem de longe erradas. Porque o próprio Jesus falou que na casa de meu Pai há muitas moradas e que Ele iria nos preparar lugar naquele reino eterno e outra vez viria para nos buscar, louvado seja o nome do Senhor, e nos levar para morar eternamente com Ele. Glória a Jesus, e assim estaremos no reino de Deus. Então, irmãos, quem pensa assim não está errado. Porém, o reino de Deus não é somente quando nós formos para o reino dos céus. Mas Jesus nos ensinou a pedir que o reino venha até nós. Enquanto nós aqui estamos, neste mundo atribulado, neste mundo cheio de aflições, nesse mundo cheio de câncer, de coronavírus, de ganância, de adultérios, de hipocrisias, de domínios malignos, Jesus nos ensinou a pedir: Pai nosso que estás no céu, venha a nós o teu domínio. Louvado seja o nome do Senhor. Seja feita a tua boa, perfeita e agradável vontade nas nossas vidas, aqui, enquanto estamos aqui, Senhor, neste mundo, porque esse mundo nós temos aflições, mas o Senhor venceu o mundo, louvado seja o nome do Senhor. Nós não queremos estar no domínio desse mundo, no domínio do maligno. Eu quero estar no domínio de Deus, no reino de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus nos ensinou a orar não para que fôssemos ao reino, porque isso nos é reservado quando passarmos dessa vida ou quando Jesus vier nos buscar. Mas Jesus nos ensinou a orar ao Pai pedindo que o reino viesse a nós, o domínio do Senhor. O reino nos é acessível desde já, agora, aqui na terra, de maneira, irmãos, que Jesus também falou que buscar esse reino é a nossa maior e única preocupação. Nossa maior e única preocupação, porque Ele disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esse reino, esse domínio que Jesus nos oferece é um reino diferente. No reino do maligno, no reino do mundo, o inimigo das nossas almas é o Senhor. Mas no reino de Deus, Jesus Cristo é Senhor. Louvado seja o nome de Deus. E Ele é poderoso. Nome exaltado sobre todo nome, sobre tudo que se nomeia. Ele é poderoso para cumprir. Então Ele diz: buscai o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Nesse reino, Jesus é quem é o Senhor. Jesus é quem cuida de todas as coisas, é quem cuida das nossas vidas. Irmãos, nós podemos entender um reino como uma nação, um povo. E aqui no mundo nós temos muitas nações, muitos povos. O homem procura complicar demais as coisas. No mundo nós temos hemisfério sul, hemisfério norte. Nós temos os continentes do Oriente e os continentes do Ocidente. Nós temos a América do Norte e a América do Sul. A Europa Oriental e a Europa Ocidental. A América do Norte é melhor do que a América do Sul. A Europa Ocidental é melhor do que a Europa Oriental. Nós complicamos demais as coisas, irmãos. Para Deus, as coisas são muito simples. O reino de Jesus é muito simples. O evangelho de Jesus é muito simples. Só existem dois reinos e dois povos. Dois reinos e dois povos. Vejamos o que Paulo nos diz na carta aos Efésios, capítulo 2, versos 2 e 3. Jesus nos apresentou o reino de Deus e nos ensinou a buscá-lo, que ele venha até nós. E Paulo nos dizia:
Efésios 2, capítulo 2, versos 2 e 3. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, andávamos segundo o curso, o fluxo desse mundo. Maria vai com as outras no popular. Segundo o conselho de quem? Do príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, todos nós, nos desejos da nossa carne. Ou seja, os domínios do mundo nos entregam as nossas próprias vontades. Enquanto Jesus nos ensina a buscar a vontade do Pai, o domínio do mundo, o domínio do maligno, nos entrega as nossas próprias vontades, que são más, que são contrárias a Deus. Andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, condenados como os outros também. Ou seja, amados irmãos, todos nós estávamos nesse domínio, todos nós seguíamos um curso que é ditado pelo espírito da desobediência, pelo príncipe das potestades do ar, que é o adversário das nossas almas. Mas graças a Deus, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que veio a nos oferecer o reino. Jesus veio a nos oferecer o reino. João Batista, o último profeta que veio profetizar acerca de Jesus, ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus veio a nos oferecer o reino. E Paulo continua dizendo nos versos 12 e 13, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Glória a Deus. Irmãos, agora em Cristo estamos perto do reino de Deus. Pelo sangue de Cristo chegamos perto. Irmãos, este é um reino diferente. Um domínio diferente. Jesus é um rei cujo jugo, ou seja, cujo domínio não é como o domínio deste mundo. O seu fardo não é pesado como o fardo deste mundo, o seu fardo é leve. Ele mesmo é quem nos ajuda nas nossas fraquezas. Disse Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Estamos cansados do coronavírus? Estamos oprimidos por essa doença? Estamos oprimidos pelos domínios do mundo? Eu quero o domínio de Deus. Venha a nós o teu reino. E Jesus disse: e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, que domínio é este? Que domínio é esse que, ao invés de nós encontrarmos trabalho, nós encontramos descanso para as nossas almas? Que ao invés de nós encontrarmos um domínio opressor, um domínio pesado, nós encontramos um domínio suave, um fardo leve. Irmãos, quem mora no Brasil está sujeito às leis brasileiras. Quem mora nos Estados Unidos está sujeito às leis americanas, que são muito mais rígidas. Quem mora na China, que é um país opressor, está sujeito às leis chinesas, que são ainda muito mais severas. Da mesma maneira, irmãos, no reino do Senhor, quem está no reino de Deus está sujeito
as regras, as leis do reino de Deus. E Jesus é o Senhor, Jesus é o próprio juiz, as regras são dele. Vejamos o que nos diz a primeira carta de João, capítulo 5, versos 18 e 19. Diz: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Isso não é novidade. Todo mundo está no maligno, mas nós somos de Deus. Mas o que é de Deus não peca e o maligno não lhe toca. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quem está no reino de Deus, as regras são de Deus e Ele é poderoso. E Ele está dizendo aqui, o maligno não lhe toca. Glória a Deus. Irmãos, isso não quer dizer que nós não vamos passar as nossas aflições. Isso não quer dizer que nós não vamos adoecer. Irmãos, mas se importa saber que o maligno não nos tocar, é sabermos que estarmos no reino de Deus, podem vir as doenças, podem vir as mortes, podem vir as necessidades, a fome, a nudez, as opressões. Nada disso nos separará de Cristo. Nada disso nos retirará do reino de Deus, porque ainda que morramos em Cristo, viveremos, diz a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Não há doença, não há tribulação, não há fome, não há nudez, não há nada que possa nos afetar. Irmãos, apesar das tribulações e aflições que temos nesse mundo, nós temos paz e alegria no Espírito Santo. Isso é uma coisa que vai na contramão. Como é que alguém tem aflições e lutas e dores e enfermidades, mas vive em paz, vive em alegria? Essa é uma das promessas maravilhosas do reino de Deus. Jesus mesmo falou que nos daria a sua paz de maneira completa, de maneira perfeita. O apóstolo Paulo nos dizia na carta aos Romanos que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Nós temos paz porque sabemos em quem temos crido, sabemos que o nosso Redentor vive, sabemos que o reino de Deus está à nossa disposição para que o busquemos. Sabemos que estamos na presença do Senhor e temos alegria de estar em comunhão com os irmãos, temos alegria de saber que a nossa vida não é resumida, limitada ao que encontramos aqui nesse mundo. Então a palavra nos fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, é paz, a paz garantida pelo próprio Senhor Jesus. É por isso que nós nos saudamos uns aos outros com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Por isso, porque o Senhor Jesus nos deixou a paz e a alegria. E Ele disse que o reino de Deus é justiça. Irmãos, e como podemos nós ter justiça se éramos pecadores? Se a palavra nos fala que todos nós antes andávamos segundo o curso deste mundo, segundo os domínios deste mundo. Como é que nós podemos ter justiça se éramos pecadores, irmãos? Na verdade, a palavra nos diz o seguinte, 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, o fez pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Ele levou sobre si os nossos pecados, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, Priscila que está aqui atrás, todos os irmãos que estão assistindo agora, nós somos a justiça de Deus. Nós fomos feitos justiça de Deus por intermédio, pelo sacrifício de Jesus que levou os nossos pecados na cruz. Então nós somos a justiça de Deus e o reino de Deus é justiça. Então nós somos o reino de Deus. Nós estamos no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse reino, a palavra nos fala até que somos participantes da natureza divina de Deus. Louvado seja o Senhor. Além de estarmos no reino de Deus, mesmo aqui nesta terra, e estarmos sujeitos a um jugo suave e um fardo leve,
ainda somos participantes da natureza divina de Deus. Amados irmãos, e que assim seja na nossa vida. O reino de Deus está à nossa disposição. Basta que nós busquemos e peçamos ao Deus dos céus, em primeiro lugar, acima de todas as coisas, que venha o seu reino, o seu domínio sobre a nossa vida e a sua justiça. Lembremos que a justiça de Deus somos nós. Aleluia. Fomos feitos justiça pelo sacrifício de Jesus. Então não ignoremos esse sacrifício, irmãos. Sejamos nós pregadores, sejamos nós embaixadores deste evangelho, desta tão grande salvação de Cristo Jesus que morreu por nós. Busquemos a justiça, irmãos, para que sejamos reino de Deus, para que o reino de Deus esteja em nós, para que não mais vivamos nós, mas Cristo vive em nós. Não mais estejamos sujeitos aos domínios desse mundo, mas estejamos sujeitos ao domínio do Senhor, cujo jugo é suave e o fardo é leve. Não estejamos a seguir o fluxo do mundo, fluxo do príncipe do maligno. Busquemos o reino de Deus e o domínio sobre a nossa vida. E assim não estaremos mais dominados pelo medo, nem pelo temor, e chegaremos à estatura perfeita de Deus, como Jesus mesmo falou que buscássemos que fôssemos. Que buscássemos ser perfeitos, para passar pela tempestade, dormindo em tranquilidade, assim como Jesus passou. Não temeremos mais o mundo, nem essa doença, nem esse vírus. Cuidaremos, teremos os nossos cuidados. A palavra nos fala para apresentarmos também o nosso corpo irrepreensível diante de Deus. Mas não temeremos, não teremos pavor. Irmãos, que Deus em tudo nos abençoe e que venha a nós o seu reino. Louvado seja o nome do Senhor. Cantaremos ainda um louvor e por fim oraremos ao Deus dos céus. Jesus, Glória a Deus. teu sacrifício na cruz, o teu Louvado amor seja o Senhor. nos tem seguido. Jesus, Justiça de Deus, Filho do homem, Filho de Deus, seu reino vem. Jesus, por nós sacrificado, glorificado, justificado, seu reino vem. Este reino não findará, sua glória eterna, pois a majestade e força deste Rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade não tem fim. Glória a Jesus. Jesus, justiça de Deus. Glória a Jesus. Venha a nós o teu reino, Senhor. Reino de justiça, de paz, de alegria. Louvado seja o Senhor. do amor de Deus, Da sua graça, do seu perdão. Jesus, Deus santo e adorado, glorificado, justificado, seu reino vem. Glória a Deus.
Este reino não findará, sua glória eterna, pois a majestade e força deste rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus, este reino não findará, sua glória eterna, pois a majestade e força deste rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Não há outro nome acima de teu, Senhor. Teu é o reino, teu é o poder, Senhor. Tua é a autoridade, Senhor. Glorificamos, ó Deus, o teu santo nome, Senhor. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que é viva e que é eficaz. Pelo teu reino que o Senhor nos tem dado, Senhor, que nos é chegado. Oramos, ó Deus, para que o Senhor desperte, Senhor. Quebrante os nossos corações a cada dia, para que estejamos sensíveis, Senhor, para que estejamos, ó Deus, atentos, alertas a esta necessidade de buscar o reino de Deus, o seu domínio, a tua vontade, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Meu Deus, que o nosso entendimento seja transformado, Senhor, renovado a cada dia, para que experimentemos a tua boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Meu Deus, rogamos, ó Deus, pela nossa vida, Senhor, por todas essas coisas que tu sabes que nos são necessárias, Senhor, a nossa segurança, a nossa saúde, o livramento, Senhor, das violências, o livramento, Senhor, da recessão, dos desempregos, da dificuldade econômica, tudo isso tu sabes, Senhor, que essas coisas nos são necessárias. Meu Deus, mas nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça. Oramos ao Senhor que venha esse reino sobre nós, esse domínio, e nós nada temeremos, Senhor. Nada temeremos, pois sabemos que o Senhor cuidará de todas as coisas e nos abençoará. Senhor, estende as tuas mãos sobre as nossas vidas. Abençoa, Senhor, aqueles que estão, Senhor, temerosos, que estão enfraquecidos na sua caminhada, que possamos ser alimentados, Senhor, edificados pelo Santo Espírito de Deus. Venha, Senhor, fazer morada em nossas vidas. Venha, Senhor, nos encher de gozo, de alegria, de paz. Senhor, nos fazer a cada dia justiça de Deus e esperarmos, Senhor, sabendo que se cumprem os sinais da tua vinda gloriosa, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Nós saudamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amanhã teremos o nosso culto novamente, às 19h30. Os irmãos estejam atentos, divulguem esses vídeos, divulguem o canal da igreja para que alcancemos o número de 1000 inscritos, essa campanha que estamos fazendo. E que em tudo o Senhor nos abençoe. A paz do Senhor Jesus.